Meu nome é Adir Parisi, sou natural de Casca, Rio Grande do Sul. Meus pais se chamavam Zandir Parisi e Rosalina Lorenzato Parisi. E somos em 8 irmãos. Meu nome é Rony Magdalena Franciose Parisi. Eu nasci em Casca, Rio Grande do Sul. Meus pais, Romeu Francisco Franciose e Neide Rita Zandoná Franciose. Eu sou a única moça da família, tenho mais três irmãos. Foi um momento, eu vim meio na brincadeira. Eu não gostava muito de estudar, daí eu sempre falava, não, vamos procurar um novo rumo. E meu pai foi um grande investidor e na época ele veio e comprou umas áreas aqui em 79, em Sorriso, no Mato Grosso, ele falava sempre. E eu dizia sempre para ele, eu quero ir para lá que eu não gosto de estudar. E daí foi tanto nós incomodar ele, uma hora ele liberou eu e o meu irmão Gilberto, nós íamos em 2 daí. Foi um desespero, principalmente a minha mãe. Minha mãe não queria que a gente viesse, meu pai também no começo não queria, porque ele queria que a gente estudasse, terminasse a faculdade, depois viesse, mas daí nós resolvemos vir sem faculdade mesmo. Meu irmão veio antes, ele conhecia, eu vim no escuro. Aí quando eu cheguei aqui foi uma decepção total, né? Porque a gente acostumado na cidade lá, com todas as coisas, chegamos aqui não tinha nada, aí fomos direto para a fazenda. E na fazenda, aqui em Sorriso não tinha nada, e na fazenda a mesma coisa, pior ainda, que não tinha nem construção, nada. Foi bem duro de aguentar. A dificuldade foi as estradas, não tinha mercado, não tinha estrutura, né? Não tinha nada, tudo começou do zero. Pensamos muitas vezes em desistir, mas daí vinha aquele pensamento, não, vai voltar fica feio. E a gente aguentou aqui e graças a Deus deu tudo certo. Uma das dificuldades que a gente tinha aqui na época, não existia celular, não existia nada. Só para você ter uma ideia, eu fiquei 6 meses sem comunicação com a minha família. Eu não consegui falar com meu pai, minha mãe, meus irmãos, só com um que estava aqui, né, que a gente se comunicava. Eu fiquei 6 meses sem falar com ninguém, daí meu pai viu a dificuldade que estava aqui de comunicação, ele comprou 2 rádios, aqueles rádio cobras, instalou um lá na casa dele e ele mandou outro para cá. Aí foi um alívio, porque a gente instalou e daí a gente conseguia comunicar todos os dias, funcionava bem que nosso esse rádio. Foi uma alegria muito grande. Isso, deu uma grande aliviada, né? A gente conseguia conversar e depois veio as coisas, né? Aí começou a aparecer, como o telefone aqui não tinha um PS aqui em Sorriso mesmo, começou a instalar depois de 2, 3 anos. Aí a gente foi se animando mais. A gente chegou na nossa área, não tinha nada, só tinha uma estradinha, não tinha mato e a gente se instalou nas fazendas do vizinho, do Riva. Aí a gente ia lá todo dia, começou a abrir a derrubada, né? Abrir as áreas e tal. Aí o meu pai falou, vamos tentar plantar um pouquinho de arroz para ver o que vai dar e tal. Aí nós começamos a trabalhar dia e noite. Quando vimos, nós tínhamos bastante área aberta. Aí meu pai disse, não, vamos plantar tudo. Era para abrir, lá falava uma colônia. Aí quando nós vimos, nós tínhamos 4 prontas. Aí abrimos, plantemos, graças a Deus foi uma safra muito boa e aí animou. E na próxima aumentemos mais ainda. A gente já se conhecia porque no ginásio, em Casca, a gente estudou junto. Só que no último ano ele veio para o Mato Grosso e eu terminei o último ano e fui estudar em Porto Alegre, fiz arquitetura. Então a gente, na volta da arquitetura, eu voltei para Casca para realmente começar a trabalhar. E comecei a trabalhar lá no sul, já estava trabalhando, quando ele voltou para lá, para o casamento do irmão dele. E a gente se encontrou, conversou e já começou a conversar, né? Já me pediu em namoro, mas se nós vamos namorar, daí nós já vamos casar. Ele já saiu falando tudo. Falei, nossa. Falei, não, vamos namorar, daí vamos ver. Foi assim. Não, eu tava. Não, o Adir já estava aqui fazia uns 5 anos. E depois de 1 ano que a gente começou a namorar, no mesmo mês que a gente começou a namorar, a gente casou. Namorando, eu lá e ele aqui, e a gente se via assim,
Ele Não. desceu para o Natal, foi em setembro, ele desceu para o Natal, eu subi, vim para o Mato Grosso na Páscoa, mas daí era época de chuva, um grande detalhe, né? E depois ele desceu para noivar em maio e desceu para casar em setembro. Namoramos 4 vezes em um ano. E casamos também. Eu sempre disse para minha família que eu não ia ficar no sul, que eu ia buscar novos horizontes, porque lá também já tinha muitas pessoas e uma cidade pequena. E a minha mãe sempre falava, e o meu pai, de todos os irmãos deles que saíram do sul e foram buscar novos horizontes no Paraná e se deram muito bem. A gente já tinha esses tios como experiência. E eu sempre dizia que eu ia vir para o Mato Grosso, porque tinha parentes em Tangará e parentes em Sinop. E de repente apareceu o Adir me chamando para Sorriso. Eu falei, então é para ser. A hora que cheguei aqui em Sorriso, a primeira vez que eu vim em abril, né, que foi na Páscoa, era chuva, era uma cidade nova, mas tinham todas as coisas. Fiquei uma semana, fiquei uns 2 dias aqui fora e aqui na cidade, e depois fui para a fazenda lá. Para mim tava bem, tava tudo bem. Só que depois, quando eu casei e cheguei aqui, que começou a aparecer todas as outras dificuldades. Aqui não tinha água, luz, eram 2 turnos por dia, enfim. Comida também era na época do Plano Cruzado, tinha muito pouca comida nos supermercados e a gente tinha tudo no sul, então foi bem difícil mesmo a gente se adaptar. A princípio, quando eu cheguei, comecei a trabalhar em casa mesmo, porque a cidade era muito pequena e eu fui a segunda arquiteta aqui. A primeira arquiteta, segundo porque já havia um arquiteto, e eles começavam a buscar a gente para fazer projetos, porque eram muitas pessoas que vinham do sul e a demanda era grande. Então a gente mesmo de casa começou a trabalhar. Eu trouxe a minha mesa, a prancheta, na época não tinha computador, não tinha nada, trouxe tudo do sul e a gente começou a trabalhar em casa mesmo. A gente tinha que ter muita percepção do que tudo que faltava aqui, né? E fazer orçamentos em todas as áreas. Eu trabalhei e fazia toda a parte da arquitetura, de elétrico, hidráulico, estrutural, enfim, e acompanhava obras. E a gente tinha que mandar vir tudo de Cuiabá. Aqui só tinha uma fábrica de portas e janelas, tudo de madeira. Então, no momento que a gente quisesse algo diferente, mesmo granito, mármores, a gente tinha que mandar vir tudo de Cuiabá. Tudo era bem medido e ia por fax, por Cuiabá, e a gente tinha que ligar lá e conferir se as medidas estavam aparecendo ou não, porque às vezes o fax não aparecia, né? Travava, não aparecia, enfim. E o retorno disso, devido às estradas, era quando chegava aqui, às vezes chegava quebrado. Às vezes chegava quebrado as janelas, os blindex, os vidros, às vezes os revestimentos que a gente chegava a comprar lá, chegava sem os cantos, porque era a estrada tinha muito buraco, enfim. A gente tinha que organizar e selecionar tudo e aproveitar o bom e recortar o outro, enfim. Tinha que ir resolvendo da melhor forma para que ficassem as obras boas, né? Como eu sempre gostei da arquitetura, sempre tive muita criatividade e sempre busquei conhecimento, então a gente vai fazendo o melhor para o cliente, vai suprindo as necessidades que eles tinham na época, buscando informação, indo atrás e fazendo o melhor para cada um. E aí era de boca em boca, né? A propaganda na época, não tinha celular, não tinha nada. E sempre tinha um cliente novo que pedia para fazer uma casa, que pedia para fazer um prédio e assim foi, dando o melhor a cada dia. Eu sempre busquei inovação. O meu lema é inovação em arquitetura, né? Então eu trouxe
as primeiras casas sem telhados, os primeiros projetos, um novo tipo de layout. Eu sempre busquei isso, inclusive ajudando na parte de loteamento, de arborização da cidade, junto à prefeitura. A gente, quando estava fazendo alguma rua, a gente ia lá e dizia: e daí como que vai fazer? Não, eu vou fazer assim. Então vamos plantar isso, isso, isso na rua. E a gente ajudava como podia, né? Como eu fazia todas as partes da arquitetura ali, né? A gente trabalhava bastante em cima de projeto. E era na prancheta, e era tudo, nada digital. Então era bem puxado. De dia a gente atendia os clientes, fazia obra e também trabalhava na criação de projetos, mas depois que os filhos iam dormir de noite, eu continuava trabalhando para fazer todas as partes dos complementares. Foi bem puxado, mas como eu vi assim que a demanda era intensa na cidade, e eu gostaria sempre de dar o melhor de mim para o cliente, eu procurava dar o melhor de mim para o cliente, mas assim, o tempo inteiro também atendendo, na medida do possível, os meus filhos, porque o Adir ficava um tempo na fazenda, né? E aí busca na aula, pega, às vezes ficava em pane porque a cliente estava lá e era horário de buscar na aula, e daí eu sabia que os filhos ficavam lá esperando. Isso foi bem difícil para mim superar. O primeiro foi o Heron, né? Depois de 2 anos de casado, veio o Heron. 1 ano e meio. 1 ano e meio veio a Naira depois. Aí o Ego veio depois de 11 anos. Mas foi naquela, que nem a Heron estava falando da época dos filhos, eu fui um pai meio que ausente no começo. Eu sinto falta hoje isso. Por causa na época, para ir para a fazenda era longe. Na época não tinha estrada, era ruim. Aí eu tinha que ficar mais lá para cuidar mais lá. Não foi não foi tão fácil para conquistar as coisas. Mas graças a Deus hoje eles entenderam também que foi difícil no começo. E a gente está feliz porque o resultado veio. Então, o que vale é hoje a gente está todo mundo junto, trabalhando, e a gente se sente realizado. Eu sempre cheguei ao trabalho dos meus pais durante a minha infância com muitos bons olhos. Sempre foram meu exemplo. Minha mãe é arquiteta e meu pai é agricultor. Cada um tinha ramos diferentes de trabalho. Eu acabei trabalhando com a minha mãe dos 12 aos 17 anos, da office boy. E depois que formado, trabalhei com meu pai depois de formado até atualmente. Estou nas fazendas. Então eu sempre cheguei com muitos bons olhos e com exemplo e referência para minha vida, que queria ser como eles no futuro. Da parte da minha mãe, eram desenhos, era tudo feito manual, então tinha mesa de desenho na sala. Ela deixava a gente desenhando do lado, não tinha o entendimento da dificuldade do que era fazer um projeto, mas, por outro lado, era muito interessante, né? Tinha bastante divertimento nisso também, na parte de desenhar com ela, de estar com ela, então foi um prazer. Da parte do meu pai, fazenda é praticamente um parque de diversões para criança, né? Então, tudo era legal. Brincar na soja era legal, os maquinários eram legais, a própria fazenda era legal, então era uma alegria quando a gente podia, final de semana, estar junto dele na fazenda. Eu sempre enxerguei a minha família muito unida e próspera, desde quando eu era criança. Eu tenho lembranças vivas, vividas e especiais das brincadeiras com meus irmãos mais velhos, dos momentos com meus pais, tanto na cidade como na fazenda. Eu acredito que essas memórias me ajudaram a moldar quem eu sou hoje. O valor que eu dou para eles é o que o meu pai me ensinou. Meu pai sempre foi uma pessoa correta. Ele sempre me dizia para mim: faça as coisas certas, a errada não vai aparecer. Então eu procuro falar para eles também a mesma coisa, seguir, fazer sempre o certo.
E também assim, a gente sempre deu exemplo para eles de força, exemplo de nunca desistir, né? Das situações, e por mais difícil que seja, a gente sabe que com capacidade, com busca e trabalho, inteligência, a gente consegue superar. Meus pais sempre me deram bastante liberdade para eu escolher o meu destino, o meu caminho, tanto na formação quanto na minha vida. Nunca me obrigaram a fazer agronomia ou a participar dos negócios da fazenda. Eu acredito que desde pequeno meu pai me levava para a fazenda, para mim brincar, para mim conhecer. Eu acredito que isso, de certa forma, foi influenciando as escolhas e os meus interesses de seguir na minha vida. Não foi fácil, eu acho que nenhum começo é assim, né, tão natural. Eu me formei em arquitetura também, muito por influência da minha mãe, mas quando eu peguei alguns números do grupo, eu entendi que tinha ali uma necessidade talvez de ajuda. Fui fazer MBA em agronegócio e voltei para o grupo na parte de administração. Eu comecei a ver a dimensão do que eles estavam construindo durante a minha adolescência. Eu comecei a trabalhar com eles, não imaginava que era aquele tamanho, claro. Comecei a trabalhar com eles e a partir dos meus 13 a 14 anos já comecei a ver o quanto que a dimensão era a dimensão do trabalho deles e do patrimônio. E principalmente, né, do legado que eles fizeram em Sorriso, que eu acho que foi muito importante para o crescimento e também ajudou muita gente na região e em volta também, né, claro. Eu queria parabenizar Sorriso. Eu tenho muito orgulho de ser daqui, né? Apesar de não ter nascido aqui, eu vivi até meus 17 anos aqui, então são momentos da vida que a gente tem muita saudade, muitas lembranças. Eu tenho minhas amigas aqui até hoje, lugares da cidade que trazem lembranças pra gente, então a gente sente um orgulho, né, danado de ver a cidade do tamanho que está. Sorriso para mim foi o berço, né, que me acolheu, que também trouxe várias pessoas que com o passar do tempo foram nossos familiares aqui, né, porque a gente só tinha o irmão do Adir aqui e enfim, no sul a gente tinha muita família, a gente se criou no meio de família, muitos irmãos, muitos primos, e a gente fez amizades que são verdadeiros irmãos hoje para nós aqui. Então Sorriso proporcionou todas essas oportunidades de crescimento, tanto econômico quanto emocional, quanto inclusive é uma cidade muito espiritualizada, eu acho. Para mim, Sorriso foi uma história muito grande de tudo, de alegria, de tristeza, de paixão, de sucesso. E a gente está feliz, mas foi muito difícil o começo, mas hoje a gente está muito realizado e muito contente com o que aconteceu em Sorriso.